Está no ar mais um podcast do canal Podpah, no dia 20 de março, às 10h36 da manhã. E hoje, gente, no nosso especial do canal, a gente vai trazer um convidado para vocês para falar sobre a Primeira Guerra. Mais especificamente, Tratados de Paz, 14 pontos de Wilson, Conferência de Paris e a Liga das Nações. Então vem com a gente. O entrevistador que vai vir aqui no nosso podcast hoje chama Lucas Yokota, que tem um vasto conhecimento nessa área de Primeira Guerra e desse tipo de coisa. E hoje também eu tenho aqui um amigo meu de longa data da faculdade que vai acompanhar a gente no podcast, o Rafael Alckmin. E aí, pessoal, é muita honra estar aqui com vocês. Bom, como ainda faltam alguns minutinhos antes do nosso convidado chegar, eu preciso comentar aqui que eu não sou nem um pouco especialista em Primeira Guerra. Eu amo história, mas meu forte é Mesopotâmia, Egito Antigo, eu não sei nada sobre a Primeira Guerra. Então eu acho muito interessante descobrir um pouco mais sobre esse assunto, né? E eu, então, sempre fui um péssimo aluno em história, então eu estou muito empolgado para a gente fazer esse podcast, porque eu vou saber muitas coisas sobre a Primeira Guerra e eu vou querer cada vez mais aprender mais sobre história. Bom, gente, como vocês podem perceber, mesmo pesquisando, a gente não sabe quase nada sobre o assunto. E, Rafael, você não tinha visto algumas informações da Primeira Guerra em geral? Por que você não comenta aí com a gente? O conflito global ocorrido em 1914 e 1918, desencadeando por um assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, envolvendo as principais potências da época. E foi caracterizado por batalhas brutais e as novas tecnologias, resultando em milhões de mortes e mudanças geopolíticas e contribuiu para o evento futuros com a segurança mundial. Outro assunto que o nosso especialista também vai tratar aqui no podcast são os tratados de paz. Ó, gente, até combina. Que foram fundamentais na história mundial, né? Que encerraram vários conflitos e promoveram a estabilidade entre as nações. Um dos exemplos notáveis inclui o Tratado de Westfália, que o nome é até bem complicado, e o Tratado de Versalhes. Eles formalizaram o fim dos confrontos armados e buscando a reconciliação, embora nem sempre resolvam todas as questões subjacentes. Em resumo, esses tratados eles mudam as relações internacionais e influenciam os governos globais. Bom dia, Lucas. É um prazer ter você aqui com a gente hoje para discutir alguns dos eventos da Primeira Guerra. E o primeiro que a gente queria comentar com você é sobre o Tratado de Paz logo depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, primeiramente eu queria também dizer que é uma honra estar aqui com vocês e já respondendo um pouco da sua pergunta, o Tratado de Paz após a Primeira Guerra Mundial foi assinado em 28 de junho de 1919 em Versalhes, na França. Ele impôs pesadas sanções à Alemanha, estabelecendo novas fronteiras territoriais. O tratado também, estabeleceu a Liga das Nações, precursora das Nações Unidas, com o objetivo de manter a paz e resolver conflitos de forma diplomática. No entanto, muitos historiadores argumentam que as duras condições do tratado contribuíram para o ressentimento na Alemanha e, em uma última análise, para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Quais foram os principais objetivos dos países envolvidos na conferência pela elaboração desse tratado? Bom, eu acho que os principais objetivos dos países envolvidos na Conferência de Paz de Paris, que resultou no Tratado de Versalhes, foram estabelecer, a responsabilidade da Alemanha pela guerra e impor-lhes pesadas penalidades, incluindo reparações financeiras e perdas territoriais. Também redefinir, as fronteiras europeias, especificamente no leste, onde impérios haviam desmoronado, como o austro-húngaro e o otomano. Criar uma estrutura internacional para manter a paz e evitar futuros conflitos, levando à criação da Liga das Nações. E também resolver as disputas territoriais e étnicas, como a questão da Polônia e dos territórios do antigo Império Otomano. Bom, agora para ser um pouquinho mais rápida essa nossa entrevista ou o nosso bate-papo, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntando para você e daí você já vai respondendo, pode ser? O que eu queria perguntar era sobre os 14 pontos de Wilson. Eu sei que o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou os 14 pontos como uma proposta de paz mundial. E como foi que esses pontos influenciaram a negociação do tratado? Os 14 pontos de Wilson foram uma proposta ambiciosa para alcançar a paz mundial após a Primeira Guerra, enfatizando princípios como autodeterminação nacional, liberdade dos mares, desarmamento e a criação de uma Liga das Nações.
eles tiveram uma grande influência nas negociações do Tratado de Versalhes, pois muitos líderes mundiais viram os pontos, né, como uma base para um acordo justo e duradouro. No entanto, nem todos os pontos foram totalmente incorporados ao tratado final, o que levou a alguns descontentamentos e contribuiu para tensões futuras. Bom, agora falando um pouquinho sobre a Conferência de Paris. Uma coisa que eu descobri é que ela foi fundamental na elaboração do tratado. Quem participou dessa conferência e qual foi o papel de cada país? Bom, a Conferência de Paz de Paris, realizada após a Primeira Guerra Mundial, teve a participação de várias nações aliadas e neutras. Alguns dos países principais foram os Estados Unidos, liderado pelo presidente Woodrow Wilson, que já falamos sobre os seus 14 pontos, né? E que realmente tiveram uma influência significativa na conferência devido a esses 14 pontos. Já o Reino Unido, representado pelo primeiro-ministro David Lloyd George, o Reino Unido desempenhou um papel crucial nas negociações, defendendo principalmente os interesses britânicos e aliados. A França, o Georges Clemenceau, liderou a delegação francesa, né, buscando principalmente garantir a segurança da França e punições severas para a Alemanha. Também a Itália, liderada pelo ministro Vittorio Emanuele, que ela participou da conferência com o objetivo de obter territórios, né, prometidos no Acordo de Londres. E também o Japão que teve uma presença significativa na conferência, buscando expandir, né, a sua influência na Ásia e também obter territórios previamente detidos pela Alemanha. E esses países desempenharam papéis distintos na conferência, representando seus próprios interesses e contribuindo para as negociações que resultaram no Tratado de Versalhes e em outros tratados relacionados. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, impôs várias disposições à Alemanha como responsável pela Primeira Guerra Mundial. Algumas das principais disposições incluíam: a Alemanha teve que ceder território para nações, incluindo partes da Alsácia-Lorena para a França e territórios para Bélgica, Dinamarca e Polônia. Restrições também significativas foram colocadas sobre o exército alemão, incluindo limites no tamanho do exército, na marinha e na proibição da aviação militar. A Alemanha também foi obrigada a pagar reparações substanciais para cobrir os danos causados durante a guerra, e esses pagamentos foram uma fonte de controvérsia e dificuldades econômicas para a Alemanha. O tratado atribuiu a responsabilidade moral e legal à Alemanha pela guerra, o que foi altamente ressentido pela população alemã e influenciou o clima político nas décadas seguintes. E também o Tratado de Versalhes, por último, estabeleceu a Liga das Nações, uma organização internacional destinada para manter a paz e resolver conflitos através da diplomacia e da cooperação entre as nações. Essas disposições, entre outras, mudaram o pós-guerra europeu e tiveram implicações políticas, econômicas e sociais significativas para a Alemanha e para o mundo todo. Bom, indo aqui agora para o nosso último tópico da Liga das Nações. Uma das propostas-chave de Wilson era a criação de uma organização internacional para manter a paz e a segurança mundial. Como surgiu a Liga das Nações e qual que era o propósito principal? A Liga das Nações foi uma proposta por Wilson para evitar futuras guerras após a Primeira Guerra Mundial. Seu propósito era promover a cooperação internacional e resolver conflitos pacificamente e garantir a segurança coletiva entre os países membros. Apesar de seus objetivos nobres, enfrentou desafios e não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial, mas inspirou a criação das Nações Unidas. Bom, Lucas, foi isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para poder vir aqui falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra, que foi um evento tão importante na história do nosso mundo, né? E querendo aproveitar aqui a deixa do final da entrevista para poder finalizar o programa de hoje, muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Muito obrigado, Tereza. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima.